feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém, Senhor Jesus. Eu vou ter que orar para o teu coração,
Quanto é que eu quero essa noite? Quanto é que eu quero essa noite? Eu não sei quanto é que eu quero essa noite. É uma coisa que eu quero. O Senhor não coloca na minha vida, na sua vida. E você tem que olhar a sua fé. E você tem uma referência de Deus poderoso. Essa possibilidade de sua vida agora. E não vai dar para ele. E o pior é que Deus ele está por isso. Aleluia, glória a Deus. Você pode colocar o seu irmão na tolerância natural. Glória ao Filho, glória ao Espírito Santo, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Você é mais que vencedor, em nome de Jesus. Não seja a partir do caso aqui, eu não posso hoje usar essa administração. Então, eu gasto mais 40 minutos para administrar. Mas eu não vou usar poder só a palavra e vou fazer o mais rápido que eu vou ler hoje. Bem, Salmo 3, versículo 1. Salmo 10, versículo 1. Foi o salmo que eu achei que identifica com essa data de hoje. Nós estamos hoje no culto de ação de graça, pelo nosso segundo ano aqui na cidade de Holanda, no nosso lado da igreja. O salmo 10, ele tem alguma coisa que retrata isso, agradecimento. Na verdade, é um culto de agradecimento. Amém? Vamos ver. Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formasse a terra do mundo, de eternidade, tu és Deus. Amém? Apenas os dois versos do Salmo 13. Nem se falou do seu lugar antes de Jesus. O Salmo 90 é uma oração do Evangelho. Pega essa cabeça, olha para mim. Quando o exército tinha terminado a missão dele, de conduzir o povo de Israel, ele estava já bastante idoso, também cansado pelo trabalho que ele tinha feito, pela sua idade avançada. E de um dia uma congregação, o povo que estava com ele. E naquele momento, lá ali, na sessão, as pessoas que estavam ali naquela plateia, naquele auditório, ali na mesa, estavam esperando o exército chegar diante do povo. Finalmente ele a história, gente. Tantos anos nesse deserto, tanto desgaste, tantas lutas, tanto sofrimento, tantos problemas. Talvez as pessoas esperavam que eu não dizer isso. Estou cansado, a vontade de dar, minha missão está se concluindo, porque o legado continuou, eu sei que eu não vou muito longe. Talvez as pessoas esperassem que o Evangelho ia dizer isso. Depois de trabalho, depois de muita
Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Ser pastor da cidade é diferente. É muito mais cômodo. É muito mais confortável ser pastor da cidade. Seja na cidade grande ou seja na cidade pequena. É muito bom. É muito importante ser pastor da cidade. Mas Moisés não era pastor da cidade. Moisés era o pastor do deserto. E é claro que no deserto não tinha nenhum conforto que se tem nas catedrais de hoje, de ontem e que será no amanhã. O conforto que tem nessa igreja, que não é uma catedral, é igreja. Ainda no processo de construção, mas Moisés era pastor do deserto. E diante da congregação, ele pega a palavra. E aí ele ora. E qual é a oração do Moisés? Seria: Deus, estou cansado. Quantos sofrimentos eu passei, quanta luta eu tive, quanta luta eu passei nesse povo. Não foi essa a oração do Moisés. Mas a oração do Moisés foi: o Senhor tem sido o nosso refúgio em nossa areia. Glória a Deus, aleluia, amém, Jesus. Em outras palavras, Senhor, o Senhor sempre esteve conosco. Glória a Deus. O Senhor sempre teve uma provisão. O Senhor sempre teve um milagre para esse povo. Glória a Deus, aleluia. Nosso refúgio de geração em geração. Queridos irmãos, a nossa igreja aqui, no ano, agora eu estou no seu pastorar, pelo segundo ano, também passou por luta, era uma igreja bem pequena, quando passou ao direito, muitos anos aqui, procurou, e depois, agora. E eu vim para cá para dar continuidade a essa igreja, a esse trabalho, tanto o trabalho espiritual, como também o trabalho material. Também a igreja. Glória a Deus. Mas esses 2 anos que passaram, como será que eles foram? Eu falo para as pessoas aqui que me falaram sistematicamente que o primeiro ano para mim foi o ano de educação. O primeiro ano. Ainda ontem, eu estava em casa assistindo o primeiro vídeo que eu fiz quando cheguei aqui na igreja. Eu assisti o vídeo de irmãos trabalhando aqui no púlpito. Eu assisti o vídeo de irmãos da igreja, depois que havia acabado de terminar o púlpito. E o primeiro culto que eu joguei aquela igreja estava bastante raro, faltava muita gente. Isso foi no domingo à noite que eu anunciei a semana inteira que nós íamos fazer uma ação de graça para voltar fora construída. E nesse dia à noite havia pouca gente aqui, talvez umas 80 pessoas, no máximo 90 pessoas, não tinha mais que isso. Muitos outros vazios. E aí, eu estava vendo esse vídeo ontem, e eu falei: Deus, como as coisas estão acontecendo no nosso turismo, como a nossa igreja está crescendo, está melhorando, quem pode concordar com isso? Amém, Jesus. Mas eu também uma curtida que aqui, outra curtida que ela atrás, essas curtidas, elas estavam aqui para tratar um pouquinho da construção que não estava terminada. Porque a terra tinha um monte de terra, que era a terra para fazer o altar. E atrás tinha outra cortina, talvez para tapar aquelas terras que estavam sendo colocadas no futuro. E você está aqui esperançosos de alguma coisa acontecer.
Glória a Deus. E vocês buscaram a Deus. Aleluia. E Deus está ouvindo a nossa oração. Amém, Jesus. Porque neste segundo ano, nós começamos a ter as portas sendo abertas para nós. Graças a Deus. Não estava orando. Eu acredito que antes era agora. Nós estávamos sendo provados. Só foi provado. Você é a razão por quê? Porque foi provado. Entendeu? E Deus, a única coisa que eu consegui ouvir de Deus, quando eu orava, eu questionava Deus por quê Deus falava comigo. Calma, tenha paciência. E Deus, porque Deus estava para mim, Salmo 40. Fala de nós, Salmo 40. Eu não sei se você sabe do versículo do Salmo 40. Quem sabe fala dele? Glória a Deus. Versículo do Salmo 40. Eu quero ouvir a voz de vocês. E aí? Para a justiça. E ele? É o certo versículo. E ele ensinou para mim os seus ouvidos, e ouviu o meu clamor com a minha oração. Amém, irmão? Amém. Então, eu não questionava Deus, eu falava, salmo para ele. Eu disse, amém, Senhor. Então, eu vou esperar no Senhor. E eu continuei orando. Mas eu quero dizer para vocês que eu quero uma batalha de oração. Uma batalha de oração. Durante 12 meses, exatamente 12 meses, todos os dias, olha comigo aqui, ó, todos os dias. Todos os dias Eu estava com uma batalha de oração. eu estava com a batalha de oração. Manda um povo para cá. Dos 4 cantos dessa cidade, dos 4 cantos desse estado, desse país e até fora do país. Amém, Jesus. Deus, manda um povo para cá. Deus orar, para Deus mandar você para cá. Amém, Jesus? Glória a Deus. Se você ficou incomodado, se você não conseguiu pegar, se você sentiu desejo de vir aqui, é apenas ficar na nossa oração. Amém, Jesus. Glória a Deus. Diga para ele, Deus trouxe você aqui. Deus trouxe você aqui. Repete por nome em nosso quero Deus trouxe você aqui. porque eu estava buscando, estava orando, e eu quero considerar que eu não parei de orar. Eu continuo orando, porque a minha batalha de oração continua. Amém, Jesus. E eu estou orando também para não voltar, não parar, mas para orar. Essa é a segunda oração que eu estou fazendo. Para Deus considerar a sua vida, para Deus considerar a nossa igreja. E neste ano, neste último 12 meses, também aconteceu isso. A nossa igreja está mostrando. Glória a Deus. Você tem uma responsabilidade com a sua igreja. Glória a Jesus. Sabe por que você está investido? Porque Deus está te dando. Graças a Deus. Deus não dá semente para quem não semeia. Deus não dá semente para quem não planta. Se você está plantando, é porque Deus está colocando semente na sua vida. Amém, Jesus. E eu quero dizer para vocês que apenas o começo de uma grande obra. Eu sou pastor há mais de 35 anos. E eu conheço o Brasil de ponta a ponta. Conheço mais de país que visitei. Conheço a igreja. Já vi igreja debaixo de uma árvore. Debaixo de uma árvore. E hoje lá existe uma igreja que dá pelo menos 5 dessa igreja aqui. Glória a Deus. Aleluia. Uma pessoa embaixo de uma árvore. Apenas 5 ou 6 pessoas. E hoje tem mais de 500 pessoas cantando naquela igreja. Glória a Deus. Deus feliz? Amém. Aleluia. Que importa amém. Amém, Jesus. Eu comecei a igreja em tamanhos lugares, tamanhos pequenos, e que hoje são grandes igrejas. Eu comecei a igreja em cidades
Ou então, se embarcação, indo lá para Manaus. Uma cidade chamada Cruzeiro do Sul, lá na divisa do Peru, onde eu fiquei 2 anos. E quando o avião estava passando a cidade, sobrevoando a cidade, e eu olhei a cidade, era uma cidade cheia de montanhas, cheia de morros. E eu olhei e falei, meu Deus, para onde eu estou indo? E eu estava indo para essa cidade para fundar uma igreja quadrangular. Glória a Deus. A única coisa que eu levava comigo era uma caixa de mala de muita esperança de construir uma grande igreja naquela cidade. Glória a Deus. Eu tinha apenas 17 anos de idade nessa época. Glória a Jesus. 17 anos de idade. 3 dias depois eu estava no rádio, fazendo programa de rádio de manhã naquela cidade. 15 dias depois, eu tinha mais de 500 pessoas no meu primeiro culto naquela cidade. E no primeiro partido, eu batizei 63 pessoas. Glória a Deus. 5 anos depois da abertura daquela igreja. Mas são muitas experiências. Agora, Deus me colocou aqui nesse lugar, nessa cidade. O Tutorano agora está muito comigo. Glória a Deus. Aleluia. Muito promissora. E aqui tem muita coisa boa nessa cidade. Glória a Jesus. Se lá naquela cidade do Acre, onde nem carro ia lá, nem onde conseguia chegar lá, Deus fez uma grande obra, e eu tinha apenas 17 anos, começando o meu ministério. Hoje, depois de 35 anos do pastorado, na missão, eu creio que Deus tem algo muito especial nesse lugar. Amém, Jesus. Deus vai ajudar, e juntamente com vocês, minha liderança, meus irmãos, meus amigos, nós vamos também plantar aqui uma grande igreja. Glória a Deus. Aleluia. Eu costumo dizer, esse cara que eu faço, que aqui não é a igreja, aqui é o começo de uma grande igreja. Amém, Jesus. E eu digo isso finalmente. Quando eu cheguei aqui, eu vi os irmãos felizes, contentes, porque eu passou para o direito, aumentou a igreja. Ela era um pouco menor que essa, entendeu? E os irmãos, assim, muito felizes, porque estavam numa igreja grande. Mas quando eu cheguei aqui, para mim não era uma igreja grande, para mim era uma igreja pequena. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque a igreja que eu estava pastoreando tinha 50 metros de comprimento. Glória a Então, de Deus. comprimento, ela estava mais que essa igreja e outra igreja, 2 anos vezes, praticamente. Que é que eu vou perceber de comprimento. Por isso que eu, quando cheguei aqui na igreja, eu não acreditei, a igreja pequena. Porque a igreja que eu estava pastoreando estava numa peça aqui. Não temos um grande povo. Por que nós não temos um grande povo ainda? Porque nós temos aqui uma parte de um povo que eu pastoreei. Agora, se vocês perguntarem para mim, e aí, pastor? Eu vou dizer uma coisa para vocês. Nós podemos ter muito mais de qualquer outro lugar. Glória a Deus. Aleluia. Amém, Jesus. Eu acredito no compromisso, acredito no amor que alguém tem pela obra de Deus e que faz a diferença. Glória a Deus. E eu acredito em você, Amém, Jesus. que está aqui nessa noite. Se você está comprometido com esse pastor, com essa obra, com essa igreja, para a gente transformar essa igreja aqui numa grande igreja. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nosso Santo Senhor. Eu gostaria que você pegasse a mão do irmão também. Pega a mão do irmão, mas eu não vou fazer por favor.
Há 2 anos atrás, nós tínhamos aqui um tempo para 90 pessoas domingo à noite. E hoje nós temos uma média de 140, 150 pessoas frequentando a noite. Qual é uma boa melhora? Não vamos isso. Mas Deus quer fazer muito mais. Amém, Jesus. Porque a sua família é muito grande. Glória a Deus. E a sua família ainda não está na igreja. Quantos querem a sua família na igreja para Deus? Em nome de Jesus. Por isso hoje, de moçada, eu quero fazer uma conferência. Eu quero orar pela sua casa, pela sua família. Eu creio que Deus vai trazer toda a sua família para cá. Eu vou me responder forte. Amém, Jesus. Se eu falar isso para a pessoa que quer o meu nome, Jesus vai até ficar vergonhoso. Glória a Deus. Eu vou repetir aqui para vocês. Eu creio que toda a sua família vai vir para cá. Amém, Jesus. Glória a Deus. Então agora eu quero perceber. Eu estou fazendo uma campanha. 7 domingos. E dessa campanha de 7 domingos, eu estou fazendo aqui nessa igreja. Eu estou orando para Deus curar os doentes da sua família. Glória a Jesus. Eu estou orando para Deus prosperar a sua família. Glória a Deus. Eu estou orando para Deus colocar favor, humilhando, felicidade na sua família. Aleluia. E você que está participando aqui desses domingos, eu creio que Deus está colocando isso agora. Amém, Jesus. Que Deus está colocando isso na sua vida. Que Deus está realizando isso na sua família. Que Deus está curando. Que Deus está prosperando. Que Deus está derramando amor na sua casa. Glória a Deus. Quem crê que está vivo? Amém, Jesus. Eu quero colocar o correio para você. Eu quero fazer essa agora. Eu quero os 2 olhos. De voltar. Quero os 2 olhos. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus agora, eu toco essa corrente de oração aqui, meu Pai. Utiliza essas famílias agora que não sabem, fazendo que essa corrente de oração, essa corrente poderosa, essa corrente forte, é o Pai poderoso. E agora eu vejo seu Pai, eu recebo como Paulo que está trabalhando nessa casa. Eu recebo
verdadeiro, todo desemprego, todo trabalho na vida financeira, na vida profissional dessa família. Eu recebo agora do poderoso, sagrado nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu Deus, meu Pai, eu recebo agora, meu Deus, toda enfermidade pessoal da cabeça até as plantas dos pés, toda doença desse corpo, toda doença dessa casa, toda doença dessa família, está repreendida agora, em nome do Senhor Jesus, dessa corrente de sete domingos. Meu Deus, meu Pai, eu quero milagre, eu quero a cura, eu quero a libertação, eu quero a libertação de todos os males, eu quero a resolução do amor, eu quero milagre, que está entrando agora nessa casa, que está entrando agora nessa família, que está transformando, que está mudando a história dessa família. Em nome de Jesus, receba essa unção, receba esse poder, receba essa graça e essa vitória, o nome sagrado, o nome poderoso de nosso Senhor, em nome do Senhor. Amém. Amém, Senhor Jesus.